Amigos, boa noite. Antes de mais, desejar a todos que acompanham aqui o canal, seja por causa do Sporting, seja por causa das apostas, seja toda a malta que acompanhou tudo o que eu já fiz. Termos conteúdo ou não, Feliz Natal a todos vocês, meus caros. Obrigado aí à malta que acompanha, à malta que gosta sempre de ouvir, seja o que for. Portanto, cuidem-se, comam bem, bebam bem, estejam com quem vos é importante, independentemente se é família, se é amigos. Não liguem a questões materiais. Isso deixem para as crianças, que elas é que gostam da magia de Natal, essas coisinhas todas. Estejam sim com quem vale a pena, com quem vos faz bem. E um Feliz Natal a todos. Continuando e olhando aqui para a partida, para o que foi a partida aqui do Sporting contra a equipa do Vitória. O Sporting dirigiu-se à casa do Vitória, foi ao Castelo de Guimarães, por assim dizer, vencer por 4 bolas a uma. Sou-vos muito sincero, antes de entrarmos aqui em questões técnico-táticas, sou bem uma vitória destas num dos ditos jogos difíceis, né, que os grandes têm, os jogos difíceis quando vão jogar este tipo de casas. O Sporting vai ter um logo no início de janeiro, se não estou em erro, o Sporting logo ao dia 3, 4, 5 de janeiro, ajudem-me quando é que é, não, não faço bem ideia, vai jogar a casa do Gil, mas vir jogar ao Vitória, independentemente do estado deste Vitória, independentemente de ter um platel bem mais enfraquecido em relação, por exemplo, à época passada, independentemente de terem perdido com a equipa do AVS ser eliminados da Taça Portugal em casa, é sempre um jogo em que a massa adepta de Vitória comparece sempre, não é que não tenha comparecido antes, atenção, mas é sempre um jogo onde o Sporting, o Benfica, o Porto podem ter sempre uma outra dificuldade. Portanto, sou bem este tipo de vitória que o Sporting teve aqui. O Sporting que alinhou com Rui Silva, Inácio Diomando, Eduardo Quaresma, Fresneda, Mangas a lateral esquerdo, Simões, Morten, Trincão, Fotis, Soares e Max, não necessariamente neste posicionamento, ok, já vamos falar aqui um bocadinho sobre isso. Não liga também aos números. Já a equipa do Vitória foi de Castilho, foi da Abascal, Tiago troca o passo, está-me a faltar o segundo nome dele. Miguel, acho que ele é Miguel Nogueira. Não, Gonçalo Nogueira, achou. Mitrovic fez uma boa primeira parte. João Mendes, Maga, Camará, Samu, Saviolo e Nedói. Ahm, o Vitória tem aqui uma das lacunas, a meu ver. Quer ofensivamente, quer defensivamente, João Mendes e Maga têm algumas dificuldades. Também a frente de ataque dependeu muito dos rasgos de Saviolo. Samu não deu o critério que devia ter dado. Camará, muitas dificuldades. E Nedói combate muito, tem um físico considerável, mas é muito trapalhão. E o Inácio, nesse aspecto, teve muito bem. Indo um bocadinho aqui ao jogo. O Sporting, quando nós tínhamos, por exemplo, aqui uma saída de bola do Sporting com o Gonçalo Inácio, nós muitas vezes nós tínhamos isto, tínhamos Samu, tínhamos João Mendes aqui, tínhamos Mitrovic, tínhamos, deixa-me ter aqui a linha do Vitória, tínhamos isto, tínhamos esta tentativa e tínhamos muitas vezes isto. Qual foi aqui a grande nuance que o Sporting apresentou no seu jogo nas saídas de bola? Porque o Vitória pressionava extremamente alto e o Sporting conseguia ganhar vantagem onde? Nas permutas de posição, sobretudo deste triângulo aqui entre Soares e Trincão. Isto porquê? Porque muitas vezes Trincão aparecia nesta zona aqui, onde muitas vezes Simões aparecia deste lado e Trincão conseguia aparecer aqui, conseguia muitas vezes aparecer aqui Soares, conseguia muitas vezes aparecer aqui Fotis, com Soares sempre mais fixo, porque Fotis andava sempre aqui, quer no lado esquerdo, quer no lado direito, mas sobretudo o Fotis procurou muito este tipo de diagonais, quer para vir receber em apoio, quer para sair na frente. Soares andou sempre um bocadinho mais fixo, mas por norma, consoante o lado da bola, nós tínhamos um Soares a descair a fazer este tipo de movimentos, Fotis mais ao centro, e se a bola estivesse aqui, Soares fazia este trincão, sempre com liberdade de andar aqui no corredor direito, ou de vir sempre para zonas mais interiores. Mas o Sporting conseguia bater a pressão bater a pressão do Vitória com estas movimentações, sobretudo destes três homens da frente, de Soares, Trincão e de Fotis. Aqui um dado muito curioso que o Sporting, não é um dado que eu quero dizer, uma dinâmica que o Sporting apresentou, desculpem, muito interessante foi o triângulo que o Sporting, porque isto não é um triângulo, peço desculpa, o triângulo, isto é mais ou menos um triângulo, apresentava entre Simões, Maxi e Mangas para sair, porque muitas vezes Simões aparecia aqui deste lado, Mangas estava sempre a receber baixo, Maxi esticava e depois mesmo em manobra e mesmo em manobra ofensiva, a Maxi muitas vezes também teve aqui uma particularidade muito interessante. Vamos imaginar que o Sport está a sair pelo lado de Fresneda, ok? Em que temos um Sporting a sair pelo lado de Fresneda, com um Trincão a fazer este movimento de aproximação, Fotis, a tal questão da largura, em que podia tanto receber aqui como tentar fazer este movimento ou este movimento, ok? Soares sempre no movimento de aproximação, mas uma coisa em que surpreendeu e muito a equipa do Vitória foi sempre aqui esta questão, porque Maxi teve uma preponderância muito importante no jogo, muito para além do golo,
com a liberdade ofensiva que Maxi apresentou no encontro, porque Maxi tanto aparecia mais aberto na esquerda, como aparecia extremamente por dentro. Muitas vezes o Maxi provocava, provocava a superioridade no corredor central a vir receber bolas ao corredor central. Fosse numa saída pelo corredor lateral, fosse até numa saída por uma zona mais interior. Outra coisa onde o Sport também ganhou muita vantagem foi na capacidade que o Sporting teve, peço desculpa, na capacidade que o Sporting teve, através de Gonçalo Inácio, de injetar bolas para aqui a questão do corredor central, porque muitas vezes Inácio fez esta ligação direta para Soares, para Fotis, para Trincão. Obviamente não foi só assim, assim também. O Inácio estava a conseguir quebrar muitas vezes as zonas de pressão da equipa do Vitória, treinada por Luís Pinto. Gosto do treinador Luís Pinto, sinceramente. Acho que o treinador do Luís Pinto é um treinador bastante interessante, e está a tentar trabalhar com o que tem. E o Sporting, o Vitória era uma equipa que pressionava muito alto, mas o Sport estava com grande capacidade através de Inácio, a tal triângulo entre Simões, Maxi e Mangas aqui no corredor esquerdo, de conseguir sair e de conseguir criar situações de superioridade, criando vantagem no meio campo do Sporting, e para isso contribuiu muito as movimentações de Fotis, quer em apoio, quer a esticar o jogo, com o Soares a aparecer mais em apoio, ou vice-versa, e muitas vezes a liberdade ofensiva que o Maxi teve para aparecer, e muito bem, aos três corredores, criando sempre superioridades, porque mesmo que Morten tivesse Mitrovic a acompanhar, mesmo que tivéssemos um Samu a encaixar em Morten, mesmo que tivéssemos uma questão de uma questão de um João Simões bem acompanhado pelo Gonçalo Nogueira, nós tínhamos sempre um terceiro homem a criar vantagem nas costas da linha de pressão do Vitória, fosse com Maxi, fosse com Soares ou Fotis, e o Fotis deu uma coisa muito interessante ao Sporting, porque quando o Soares aparecia em apoio, vamos imaginar que esta bola entrou direto aqui, Fotis fazia isto, e vinha fazer esse apoio e sair a jogar. Fotis muitas vezes conseguiu receber neste tipo de ligações, entre a tal ligação Soares e Fotis, e o Sporting galgou metros pelo corredor central com a condução de Fotis. Sempre importante nesse aspecto o grande jogo de Trincão. O Sporting, que a primeira parte foi toda do Sporting, à exceção ali do lance que o Sporting adormece um bocadinho no que é o lançamento de linha lateral aqui nesta zona, se não erro. O Sporting foi dono e senhor do jogo, poderia ter marcado bem mais cedo do que marcou, teve oportunidades para isso, foi criando, criou perigo em cantos, criou perigo em ataques. Há uma grande saída de bola do Sporting, em que a tal questão que eu estou a falar, já não sei bem quem é que faz o passe, mas Maxi aparece bem por dentro, acho que é passe é de Trincão ou de Foti, já não me recordo, nesta zona, e está Mangas a dar a largura. Falando aqui individualmente do jogo de Mangas, Mangas nunca vai ser o Roberto Carlos do Sporting. Mangas também não vai ser o pior lateral esquerdo do mundo que o Sporting já teve. Mangas vai ser muito competente naquilo que ele sabe fazer e naquilo que lhe permitem que ele faça. E neste jogo, com a liberdade ofensiva que Maxi teve, andando sempre a deambular quase por toda a frente de ataque, sobretudo aparecendo muito nas costas dos médios do Vitória, e tendo a capacidade de estar sempre um bocadinho mais dentro, para o Mangas poder ter todo o corredor para poder acrescentar, o Mangas vai sempre acrescentar, porque quais são os pontos fortes de Mangas? Tem chegado à área, tem alguma capacidade de cruzamento, tem finalização, apesar de ter pedido uma boa oportunidade na primeira parte, e tem sempre a capacidade de ter um grande pulmão para chegar ao último terço no corredor. Maxi, com as deambulações que tinha, permitiu que Mangas aparecesse nesse espaço e explorasse, e que Maga tivesse muitas dificuldades, porque Camará raramente conseguiu acompanhar. Nesse aspecto, ele vai sempre acrescentar. O Mangas não vai ser um lateral como o Maxi que desequilibra e que sai de pressão quando o adversário está a pressionar alto, mas dentro do contexto próprio do Sporting, o Mangas vai ser um jogador extremamente útil ao plantel do Sporting. E vai poder se superiorizar e acrescentar consoante o contexto. Excelente jogo de Fotis, já tinha falado disto no vídeo, vai ser nas outras redes sociais. Para mim, o prémio de jogo foi para Trincão, para mim eu tinha dado ao Fotis. Fotis foi importantíssimo no jogo, na forma como era elemento de ligação, na forma como esticava o jogo na profundidade, arrastando sempre marcações. Algumas das melhores jogadas do Sporting são exatamente com esse movimento de Fotis, permitindo depois o aparecimento de Trincão em zonas de finalização, de Soares em zonas de finalização, de Maxi em zonas de finalização. O próprio 1-0 surge numa recuperação de Trincão e depois Fotis a devolver para Trincão, da forma como o Fotis deu logo largura e atacou a profundidade. É certo que ali um pequeno erro de Samu, que está completamente a anhá-las no que é o posicionamento. O 2-0, pá, é uma obra de arte. A forma como Edu mete Morten, a forma como depois Morten encontra Trincão e sai toda uma condução onde o Sporting faz, Soares faz isto,
Portanto, Soares, enquanto o Trincão acompanha a bola, Soares vai fixando Tiago, Fotis vai andando com o Abascal, sempre arrastando quase para o lado cego, sempre fazendo isto. Soares aqui, o Sporting em alguns momentos quase parecia que estava num 4-4-2, Trincão em condução e depois a tal importância de Mangas que sobe, desculpem, porque o Sporting atrai, o Vitória naturalmente encorta, protegendo o seu corredor central e a sua grande área, e depois Trincão a encontrar muito bem Mangas, faz um grande cruzamento, e Fotis muito bem à ponta de lança, ganha à frente à Abascal e faz um cabeceamento sem tirar os pés no chão, de uma execução técnica brutal. Vou só de relembrar aqui que havia que os Sportingistas criticavam o Sport ter contratado um avançado como o Soares e de Fotis na mesma época. Acho que está respondido. O Simões fez um jogo importante. O Simões estava bem no jogo na primeira parte. O Sport estava lá, o tal triângulo no corredor esquerdo que o Sporting ia criando permitiu sempre ter ali algumas vantagens na forma como o Sporting conseguia superiorizar-se nas saídas, quer mais baixas, quer na forma como o Sporting depois conseguia criar superioridade em termos ofensivos. Inácio teve muito bem nos duelos com Nedói, ganhou muitos dos duelos, esteve muito bem com bola, foi ele que quebrou muitas vezes a linha de pressão do Vitória. Eduardo Quaresma também, a maior parte dos lances, decidiu bem. O caminho me faz um bocado de confusão em alguns momentos, é que o Eduardo antecipa-se até ao ganhar a bola e depois quer sair por ali fora em condução e parece que falha sempre o timing do passe, às vezes posiciona-se em demasia e vai para zonas que não tem que ir. Fresneda esteve competente defensivamente, não acrescentou muito ofensivamente, e agora vamos aqui um bocadinho para a segunda parte. Na segunda parte, em que podíamos ter um Vitória a arriscar mais, podíamos ter um Vitória bem mais presente no jogo, podíamos ter um Vitória a ameaçar mais ou a tentar algo mais. Não foi essa entrada que o Vitória teve. O Sporting até tem das primeiras chegadas com algum perigo logo no início da segunda parte, tem uma ou duas. Só que depois acontece o lance ao minuto 50, em que o Sporting a sair a jogada extra, o Vitória a tentar saltar na pressão, o João Simões é batido de uma forma um bocado infantil, há uma transição ofensiva do Vitória, o Gonçalo Inácio faz um grande corte, Eduardo Quaresma pode meter a bola no Quintanel, tenta sair dali a jogar, Morten também fica ali um bocadinho às aranhas, falando individualmente de Morten, não acho que tenha feito um jogo mau, teve bem sobretudo, não tanto no que foi o raio da ação, a capacidade de reação à perda, a capacidade de posicionamento no momento defensivo, mas sim no quanto contribuiu em termos posicionais para o jogo ofensivo do Sporting, sempre muito bem a encontrar o espaço vazio nas costas dos médios do Vitória, mesmo à frente dos centrais, sempre a receber com alguma calma, a receber, a rodar, a encontrar Mangas, a encontrar Fresneda, a encontrar João Simões, Morito, depois quando entrou Trincão, Fotis, Soares. Mas, falando aqui do que aconteceu nesse momento, a bola entre Telmo Marcanjo, que entanto tinha saído para o lugar do Camará e passou o Telmo, né, para o lugar do... Lá está, né, não passou o Telmo para lá nenhum. O Telmo ficou um extremo pé trocado a atacar Mangas, e tivemos o Diogo Sousa que entrou para o lugar do Mitrovic. Até achei estranho porque o Mitrovic estava a fazer um bom jogo, estava a ser dos melhores de Vitória, e depois ao minuto 50 surge o que acontece sempre ao Sporting, um remate completamente inofensivo, uma jogada completamente inofensiva por parte do Vitória, que o Sporting deveria ter resolvido bem mais cedo, e o Rui Silva, gosto muito do Rui Silva, acho que o Sporting fez aí uma excelente contratação com o Rui Silva, curioso que já como fica um bocadinho mal batido. Há um outro jogo este ano, o jogo com o Nápoles acaba por ser um erro típico do guarda-redes, vá por assim dizer, não só dele, mas depois neste jogo também acaba por conceder aqui um bocadinho um golo. Pá, vamos ser sinceros, um Peru. Estamos na época de Natal, ele quis ser amigo, foi mesmo um Peru. Foi mesmo um Peruzinho que aconteceu ali. E o Vitória entra no jogo, e o Sporting aconteceu o Sporting. De repente o Sporting não fazia dois passos seguidos, o Inácio fartou-se falhar passo, o Morten fartou-se falhar passo, o Simões fartou-se falhar passo, Soares e Fotos de repente parece não se entendiam, o Sporting estava a permitir que o Vitória ali durante 15 minutinhos, 10, 15 minutos, tivesse alguma crença que poderia acontecer algo, se bem que o Sport defensivamente lidou bem com os cruzamentos, que o Vitória estava a forçar muito cruzamento para dentro da área, bolas por do Telmo sempre a cortar para dentro e a cruzar, o Sport mais ou menos foi lidando, um ou outro canto, um ou outro livre, mas o Sport mais ou menos foi lidando ali bem com as coisas, e o Sporting acalma um bocadinho com o 3-1, dar aqui o destaque em como Soares acredita sempre que era possível chegar àquela bola, Mangas, a relva, acalmam por trair Castilho, autogolo, mais um Peru, e 3-1, e o Sporting, digamos que acalmou, mas o Sport estava a permitir uma coisa que a mim estava a fazer muita confusão. Não entrando aqui muito no aspecto das bolinhas táticas, mas o Sporting estava a ter imenso espaço, sobretudo nesta zona central, para sair, porque o Vitória pressionava, o Vitória punha isto na pressão, o Vitória pressionava assim praticamente. Isto era o Vitória praticamente em pressão. O Sport tinha aqui um espaço gigante para se aproveitar
aqui, aliás, gigante, e não estava a conseguir aproveitar, porque o Sporting estava a conseguir, de certa forma, aproveitar esse espaço, quer saindo diretamente pelo corredor central, quer começando nos corredores laterais, injetando a bola no corredor central, mas o Sporting estava a ter péssimas tomadas de decisões junto ao último terço, o Sporting estava a permitir que o jogo se tornasse partido, e estava a permitir que o Vitória tivesse sempre ataque contra-ataque, e o Sporting igual, porque não estava a haver uma calma em Morten, uma calma em João Simões, para o Sporting ter bola e acalmar, mesmo já depois de ter marcado o 3-1, e essa calma veio com a entrada de quem? De Morita, porque João Simões saiu, Morita entrou, e o Sporting teve outra capacidade de ter bola, e o Sporting finalmente acalmou, não só com o 3-1, mas com a entrada de Morita. Certo, é que o Morita entrou, passado 4 minutos, o Sporting faz o 4-1, numa excelente leitura de Morita, uma saída de bola do Sporting, a tal exploração do corredor central, porque o Vitória estava completamente balanceado para o ataque, tinha entrado meter Marcans para o lugar de Camará, deu sido para o lugar de Mitrovic, já tinha entrado Nelson Oliveira para o lugar de Samu, ou seja, o Vitória estava com 2 avançados declarados, 2 extremos, tentativa de 2 extremos abertos de forma muito clara. Meio campo, basicamente, era ali o pobre coitado do Gonçalo Nogueira, desculpa, sim, do Gonçalo Nogueira e do Diogo Sousa, mas sempre um deles muito mais alto na pressão. E o Sporting ia andando a ter imenso espaço para aproveitar no corredor central, e com o Morita esse dito espaço aconteceu. Morita, de forma muito inteligentemente, as tais diagonais que eu falei de Fotis, a tal importância de Fotis, sempre a fazer diagonais, sobretudo para o seu corredor direito, a forma como ganha o corredor, a forma como consegue receber a bola, levanta a cabeça. Já não recordo se ele mete a bola em Soares, que lá está, Fotis faz isto, Soares inteligentemente faz isto, Fotis mete aqui, Soares às tabela com Morita, se não estou em erro, excelente movimento de ataque à profundidade. Morita devolve, eu acho que é Morita, remate e depois defesa incompleta de Castilho, mais um erro do guarda-redes, e Maxi muito bem oportuno a fazer o 4-1. E aqui falar um bocadinho mais também desta questão do Maxi. A forma como o Maxi teve sempre esta liberdade para andar a diabolar na frente ofensiva do Sporting, a inteligência tática do uruguaio, na forma como conseguiu sempre entender onde se posicionar, o que fazer com bola, onde andar sem bola, e a forma como, sempre que a bola estava no lado contrário à sua zona, a forma como ele muito bem atacava a grande área, de forma muito inteligente. Grande jogo de Max a todos os níveis, grande jogo de Fotis, no geral, grande jogo da equipa de uma forma geral. Acho que o Sporting fez um jogo muito, 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 muito competente, apesar do erro do Rui Silva, apesar daquele período de 15 minutos em que a equipa toda tremeu, ninguém acertava uma, o Edu estava maluco, perdia bolas de qualquer maneira, o Inácio não acertava 2 passos, não acertava 2 passos, Morten também não acertava 2 passos. O Sporting lá conseguiu levar a vencido ao jogo, lá conseguiu novamente tomar as rédeas do jogo, não fez uma segunda parte tão bem como fez a primeira, mas acaba de ser uma vitória justa, deu para entrar, para gerir. Fotis estava bem a precisar, o Fotis enquanto teve pulmão, foi um tanque de guerra autêntico, deu cabo do Abascal, do Tiago, qualquer jogador da Vitória que aparecesse. Volto a dizer, havia gente que criticava a contratação de Fotis por Arda, ou ter um avançado como o Fotis e Soares na equipa. Excelente vitória da equipa do Sporting. Aqui uma palavrinha ao Vitória, que eu sei que eu sou Sporting e estou aqui a analisar aspectos táticos do Sporting. Falando em aspectos táticos, antes de irmos para a Vitória, muita gente projetava que o Sporting, com esta estrutura, pudesse estar num 3-4-3. Isso aconteceu algumas vezes, essa saída a 3. De que forma? Edu, Inácio e Fresneda, ou vocês estão a meter isso lá que é para vocês conseguirem perceber. Ou então, muitas vezes, o Sporting tinha esta saída a 3, que muitas vezes Simões estava, sobretudo no período antes do Sporting sofrer, marcar o 3-1, o Sporting estava a envergar nesta saída, assim. Simões, Inácio e Edu, Simões a vir para esse lado, Trincão sempre aqui a dar algum, Fresneda sempre aqui mais posicionado nesta zona aqui, Trincão nesta zona mais interior, Soares e Fotos a tal leitura de posicionamento e de espaço, e dessa forma o Sporting estava a conseguir, de certa forma, ludibriar a pressão do Vitória. Portanto, o Sporting teve na sua estrutura habitual, oscilando entre uma saída a 4 ou uma saída a 3, sempre com Fresneda ou Mangas, sempre a dar ali alguma largura, mas sobretudo a importância grande do que era o corredor central, quer com Morten, quer com Simões, quer com Soares, Fotas, Trincão e Maxi, os 4 a deambular fortemente, criando situações de superioridade sempre nas costas do meio campo do Vitória. Só aqui um apontamento ao Vitória, eu gosto muito do Vitória, tenho um grande carinho pela massa adepta do Vitória, a forma como a massa adepta do Vitória ama o clube, como o clube está ligado à cidade e sede ao clube. Acho que é um dos grandes exemplos que nós temos em Portugal, de que independentemente do que aconteça esta vitória, os adeptos estão sempre lá. Acho que o Luís Pinto tem qualidade, pode fazer aqui um bom trabalho, tem que lhe dar aqui ferramentas. Há miúdos a aparecer com o Vitória com qualidade, mas não podem pedir aos miúdos que de repente carreguem aqui para as costas
para as ambições que o Vitória tem. Amigos, estamos conversados, como eu disse no início do vídeo, um Feliz Natal a todos. Cuidem-se, estejam com quem é importante, que isso sim é que vale a pena. Natal, brinquedos, prendas, isso aí é para as crianças. Um beijo e um queijo. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam do que foi o jogo do Sporting, do que pode ser, vir a ser os próximos jogos do Sporting. Se não falha a memória, é Rio Ave agora no fim de semana e depois Gil, quando regressarmos, quando entrarmos em 2026, acho que é isto. Digam o que é que vocês acham. Não vai haver Morten é capaz de não jogar, levou o 4 amarelo, deve descansar com o Rio Ave para não entrar nesse jogo. Fresnel levou o 5 amarelo, não vai jogar de certeza, portanto vai jogar vai Giannidis. E digam também o que é que vocês acham que o Sport deve fazer assim que o mercado abrir. Um beijo, amigos. Como eu disse, bom Natal.